Boa noite, mulherada! Falou, acabou do Boa nada. noite, boa noite a todos. Apertei o botão aqui, cortou a música bem no finalzinho. Me perdoa, meninas. Como estão? Estão todas bem? Louvado seja o Senhor. Boa noite, a paz. Tudo bem, graças a Deus. Bem-vinda, Ju, Conexão. Boa noite. Boa noite. Eu já vou chamar de Ju também. Pode chamar. Já vou chamar de Ju também. Sejam muito bem-vindas, meninas. Meu nome é Thalita, eu faço parte aí desse grupo abençoado que o Senhor preparou há mais ou menos. Esse ano a gente completa 5 anos de conexão feminina, então 5 anos de cultos online, reuniões online, todas as segundas, às 20h30. E o Senhor tem abençoado, tem trazido pessoas abençoadas, mulheres abençoadas para renovar as nossas forças, para falar conosco, e eu creio que hoje não vai ser diferente. Então, amém. Eu quero agradecer a todas que estão aqui, aquelas que ainda estão por vir, agradecer a Juliana por ter aceitado esse convite, a Elaine por essa indicação, que a Elaine, eu sei, quando vem é bênção demais as indicações dela, inclusive hoje eu estava falando com várias já, conversei com várias, e eu creio que o Senhor separou esse momento. Então, antes de entregar a palavra para a Juliana, entregar para você começar a ministrar, eu queria orar com vocês. Amém. Então, fechem os seus olhos nesse momento, que a gente possa clamar para que o Senhor se faça presente nesta noite, para que Ele prepare algumas irmãs que ainda estão, terminando os afazeres de casa, se arrumando para poder ouvir a palavra. Então, que todo impedimento, tudo que não provém do Senhor caia por terra nessa noite. Que a gente possa clamar ao Senhor. Vamos lá. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, eu quero te agradecer pelo teu sustento, eu quero te agradecer, Pai, pelas tuas misericórdias, pelos teus livramentos, quero te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos preenchido, o Senhor tem guardado as nossas vidas, Pai. Senhor, eu te agradeço, Pai, por cada irmã que aqui está, Pai, aquelas que estão por vir, aquelas que ainda vão entrar, que estão separando este momento para ti, Pai. Que todo impedimento, tudo que não provém do Senhor caia por terra, Pai. Que as suas filhas possam ser alimentadas pela sua palavra, Pai. Seja, Pai, no louvor, Pai, que já foi uma bênção, Pai, seja na palavra, seja nas irmãs que vão testemunhar, que vão abrir a boca dela para tirar algo do Senhor, Pai. Que o Senhor possa usar cada uma das suas filhas, Pai. Pai, que tenha algo impedindo as suas filhas de avançar, Senhor, de abrir a boca, Pai, Senhor, destrava, Pai, Senhor, que nesse momento, Pai, elas possam, Pai, se encher de Ti, Pai, encher da Tua unção, Pai, encher de ousadia, Senhor, para falar do Teu nome, Senhor, para pregar a Tua palavra, para Te ouvir, Senhor, que nós possamos estar de coração e mente aberto, Pai, para o Teu essa noite, Pai. Tem alguma irmã, Pai, querida, Pai, alguma irmã doente, Pai, que entrou aqui hoje achando que seria a última noite, Pai, Senhor, que o Senhor possa renovar as forças dela nesse instante, Pai, que o Senhor venha preenchê-las, Pai, que elas não venham sair de onde elas entraram, que elas venham sair transformadas, renovadas, restauradas, Pai. Senhor, eu te entrego, Pai, a vida da Juliana, Senhor, que o Senhor possa usar a vida da tua filha, que o Senhor possa encher a sabedoria, de autoridade, Pai. Senhor, cuida da vida dela, do ministério dela, do trabalho dela, Pai, dos planos, dos projetos, que o Senhor possa abençoar a tua filha onde ela for, Pai. Onde ela for, Senhor, que onde ela for, Pai, vidas venham ser curadas, vidas venham ser resgatadas, Pai. Senhor, que os corações machucados, Pai, venham ser transformados através da palavra que o Senhor vai usar a boca da tua filha. Do Senhor, capacita ela a cada dia, Pai, enche ela de Ti, enche ela da Tua presença, enche ela do Teu Espírito, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, que possa presente essa noite todos os outros, Pai, que possa nos encher, Pai, nesta noite, que possamos transbordar, Pai, nesta noite, Pai, o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A palavra é sua, a casa é sua, fica à vontade e deixa Deus te usar. Amém. A paz do Senhor Jesus a todas, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Alves, eu tenho 38 anos e nós vamos compartilhar. O Senhor me entregou algo. Essa madrugada eu estava orando e falando com o Senhor, eu falei assim, Deus,
eu preciso trazer algo no qual eu tenho vivido, né? No qual eu tenho compartilhado da tua presença, o qual o testemunho eu tenho gerado para a honra e glória do Senhor. E o Senhor me fez estar meditando em algumas mulheres da Bíblia, na qual elas tinham uma promessa, a mesma promessa, que no caso era gerar, a mesma coisa que eu tinha, uma promessa de gerar, mas há um tempo determinado para todas as coisas, e o Senhor começou a me entregar essas mulheres, e eu falei assim, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale? E aí o Espírito Santo começou a me ministrar, e o Senhor me levou em cada história dessas mulheres, no qual eu já vivi, desde o ano de 2013, que eu comecei a me relacionar com meu esposo. Foi depois de um tempo que eu havia voltado para os caminhos do Senhor. E o Senhor, ele me ministrou muito sobre essas 3 mulheres. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para o meu e o seu coração nesta noite. E eu queria já começar dizendo que o Senhor é especialista em gerar promessas, né, e propósitos em mulheres estéreis, em mulheres que seriam improváveis, em mulheres que eram esquecidas, mas elas foram escolhidas para gerar um milagre vivo, assim como eu fui escolhida. Eu nasci numa família cristã, os meus avós eram cristãos, a minha mãe, por um bom tempo foi, depois ela saiu, depois ela voltou novamente, depois da adolescência. Então, como diz, né, eu nasci num lar cristão, mas eu escolhi algum tempo da minha vida, eu escolhi a viver as minhas vontades, os meus querer, mas o Senhor, ele me trouxe de volta do lugar onde eu nunca deveria ter saído. E para a honra e glória do nome dele, eu tenho vivido e gerado um testemunho vivo para que o nome dele seja engrandecido, né? E eu queria ler com vocês nessa noite. Vamos começar pela primeira mulher. Está em Gênesis 18, 12, que nós vamos falar primeiramente sobre Sara. Eu vou ler, porque o tempo é curto, né? Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando agora que estou velha e velho também, está o meu Senhor. Como ainda teremos prazer? Ali, nesse versículo, o Senhor me trouxe que Sara, ela recebeu uma promessa. Mesmo velha Sara, mesmo velho Abraão, o Senhor fez uma promessa para Sara e disse que mesmo com muita idade, Sara iria gerar. Mas Sara, naquele momento, ela não acreditou, ela riu daquilo que foi liberado sobre a vida dela. E muitas das vezes o Senhor diz que nós iremos viver algo e aos nossos olhos carnais é impossível viver aquele algo, e muitas das vezes nós acabamos fazendo assim como Sara fez. Sara, ela simplesmente não conseguiu esperar o tempo de gerar a promessa. E Sara simplesmente agiu na força do seu braço e ela entregou a sua serva Agar para o seu esposo Abraão para estar gerando aquele filho. Mas a promessa não era Ismael. A promessa não era Sara colocar a sua serva para se deitar com Abraão. E eu quero dizer que Sara recebeu a promessa, ela riu, Deus falou, mas ela não conseguiu esperar o tempo de Deus. Tomou uma decisão precipitada. E muitas vezes nós fazemos isso. E aí, de repente, nasce Ismael. E muitas das vezes nós acabamos gerando algo, uma promessa que aos nossos olhos é uma promessa, mas não faz parte dos planos e do propósito de Deus para as nossas vidas. E nós acabamos nos frustrando. E nós conhecemos a passagem, nós sabemos o que depois aconteceu, que Agar começou a caçoar de Sara e começou a zombar da cara dela, mas logo depois o filho da promessa, a promessa veio, porque eu creio que uma vez que o Senhor nos promete, ele irá cumprir. E foi exatamente isso que ele fez. E o que o Senhor me fez pensar sobre isso é que quantas vezes nós ouvimos uma promessa,
mas tentamos ajudar a Deus com as nossas próprias estratégias. Talvez muitas de nós estamos gerando um Ismael, fruto da pressa, da ansiedade e da falta de fé. E eu falo isso com autoridade, porque eu já vivi isso. Lá atrás, no ano de 2017, quando o Senhor disse para mim que eu iria gerar, eu tentava fazer as coisas do meu jeito, eu tentava fazer da maneira que eu achava que seria mais rápido. Então diziam para mim, faz isso, toma isso, resolve dessa maneira. Eu comprei diversos testes de gravidez, porque eu queria apressar a promessa de Deus. Só que quando eu gerei, no ano de 2017, eu tive um aborto, e nesse aborto eu acabei perdendo a minha trompa, e eu quase perdi a minha própria vida, porque eu tive uma hemorragia interna, e eu recebi uma palavra, e o Senhor disse para mim que o milagre era eu. E ali, naquele momento, quando eu perdi essa gestação, eu lembro que eu estava dentro do hospital, e eu disse assim para a enfermeira, me coloca num quarto que não tenha crianças. E ela disse para mim, tudo bem, mãe, eu vou tentar. E me colocaram num quarto com 3 bebês. E de hora em hora vinha uma enfermeira e perguntava, mãezinha, cadê o bebê? E eu dizia, não tinha bebê. Ali eu creio que o Senhor estava forjando algo em mim. Porque muitas das vezes eu quis apressar a promessa de Deus. O Senhor falou para mim que eu iria gerar, mas eu queria gerar no meu tempo, do meu jeito. E o Senhor me fez passar por esse processo para mim aprender a confiar verdadeiramente nele, a ter fé verdadeiramente no Senhor. E quando eu recebi essa palavra, que o milagre era eu disse assim, Senhor, eu não vou te questionar. Eu lembro que eu disse para Deus, eu entendo que tudo isso não existe um porquê, e sim um para quê. Então eu sei que para tudo isso o Senhor tem um propósito. Então eis-me aqui e eu vou viver o seu propósito. E eu passei por esse processo, foi um vale no qual o Senhor me quebrou, me reconstruiu por diversas vezes. E todos os dias quando eu acordava eu dizia para Deus, eu sei que para tudo isso o Senhor tem um para quê. Então eu quero permanecer diante da tua promessa. E foi um processo bem árduo, bem doloroso, mas como toda mulher conhece a história da Bíblia, eu quero falar também sobre Ana. Ana, em 1 Samuel 1, ela orou. Eu vou ler a parte que está aqui na minha Bíblia, que eu achei que é bem interessante, quando fala, e com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E foi o meu processo aí, do ano de 2017 ao ano de 2021. Ana era estéril, mas Ana não desistiu de buscar. E muitas das vezes nós recebemos uma promessa, mas essa promessa ela não acontece. E às vezes a gente acaba esquecendo de buscar a Deus por conta da demora da promessa. Mas a palavra de Deus diz também que há um tempo determinado para todas as coisas. Então nós precisamos esperar o tempo do Senhor. Ela chorava, ela orava, ela derramava sua alma diante do Senhor. Não era diante das pessoas, ela derramava, era diante do Senhor. E todas as vezes que Ana subia para aquele lugar que ela iria orar, ela tinha alguém que sempre via dela, Penina. E eu creio que Penina, naquele momento, muitas das vezes as pessoas dizem que Penina, às vezes possa dizer que Penina era maldosa, mas eu creio que Penina foi um alvo muito forte na vida de Ana, porque se não houvesse Penina na vida de Ana, talvez Ana não se prostrasse diante da presença de Deus e não orasse. E quando Eli abençoou Ana, ela creu na palavra, porque ela tinha uma fé e uma palavra. E eu entendo que ela desceu e ali ela gerou a promessa dela, que foi Samuel, e foi exatamente isso que eu vivi no ano de 2017 até o ano de 2021. Foram vários processos, vários exames, várias coisas o Senhor foi fazendo na minha vida. Mas, assim como Ana, eu perseverei em oração e em fé. E muitas das vezes a gente acaba parando no meio do processo, porque às vezes nos falta fé, às vezes nos falta perseverança, às vezes o medo vem tentar para nos paralisar. Mas nós precisamos ser como Ana, nós precisamos permanecer confiando naquilo que o Senhor nos prometeu. E talvez Penina estivesse zombando de Ana,
mas Ana não parava de orar. E foi isso que eu escrevi aqui. A promessa chega quando nós oramos e nós cremos. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu passei o ano de 2017, 2018, 2020 e 2021. O Senhor já havia me entregado várias profecias. E quando Deus fala, nós precisamos apenas crer. Muitas das vezes nós achamos que a promessa ela vai acontecer no outro dia, ou daqui um mês, ou daqui uma semana. Mas o tempo do Senhor é o melhor para as nossas vidas. E foram aí um processo de 4 anos, orando, perseverando, chorando, clamando, buscando e não desistindo da promessa. E quando foi no final do ano de 2020, eu recebi um presente profético. E aonde o Senhor me disse que 2021 seria o meu ano e que eu iria gerar. E ali naquele presente profético eu me apeguei, eu falei, Deus, esse vai ser o ano. E exatamente desta maneira foi. Quando foi no começo de 2021, assim como Ana, eu gerei o meu filho, Samuel, estava lá no meu ventre e estava perfeito, para a honra e glória do Senhor Jesus. Estava tudo como o Senhor já havia me dito que seria, né? Mas no meio de tudo isso, no meio da promessa que estava se cumprindo, havia mais um processo, na onde uma semana antes de eu fazer o meu chá revelação, tive um pequeno sangramento e eu fui ao médico e ali eu descobri que Samuel estava morto dentro da barriga, mas eu não tinha feito essa revelação, mas o Senhor já havia me revelado em sonho que seria um menino. E ali, por escolha própria minha, eu decidi ficar por 19 dias com esse filho morto dentro da barriga. Todos os dias dia sim, dia não, eu ia ao hospital. Mas todos os dias eu entrava no meu quarto, eu orava em secreto. E eu profetizava, crendo que Deus poderia ressuscitar aquele filho. Porque para mim, Deus não tinha mudado, assim como a palavra de Deus diz, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E assim como ele fez com Lázaro, que ele chama para fora, eu falei, Deus, eu creio que o Senhor pode ressuscitar meu filho dentro do ventre. E não foi diferente. Eu profetizei, eu tive fé, mas o Senhor, ele disse, depois de 19 dias com esse filho morto dentro da barriga, eu acordei numa madrugada, e o Espírito Santo de Deus falou para mim, Juliana, chega. Este é o filho da entrega. Assim como Ana, eu quero saber onde está o seu coração. Se numa eternidade comigo ou se nas coisas dessa terra. Porque aquele filho, para mim, era muito desejado. Era muito amado. Eu sempre sonhei em gerar um menino. Eu sempre, depois da minha gestação, que eu tenho uma filha hoje de 17 anos, a Kailane. Depois que eu tive a Kailane, eu tive várias tentativas de engravidar, e quando aconteceu de eu engravidar, 2017 eu perdi a trompa, e 2021 eu estava gerando novamente, eu falei, Deus, eu creio que esse é o filho da promessa, e eu vou gerar, e ele vai nascer, e será lindo, tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, mas creio eu que talvez o meu coração estava naquela criança, e o Senhor disse isso para mim, foi o meu processo, foi a minha entrega, a minha intimidade com o Senhor. Então, eu precisei passar por isso. E ali, quando eu tive essa notícia, eu falei assim para Deus, eu não irei te questionar. Novamente, eu sei que para tudo isso tem um para quê. E foi engraçado que foi exatamente 4 anos depois da primeira cirurgia que eu fiz. 2017, no mês 6, eu estava dentro do centro cirúrgico, tirando um filho que eu não queria tirar. 2021, eu estava novamente dentro do centro cirúrgico, tirando mais um filho que eu não queria tirar. E foi exatamente 4 anos depois. E eu disse assim, Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito para tudo isso. E mais uma vez, eu decido confiar em Ti. E nós passamos por esse processo. Pessoas perto de mim agiram talvez como Penina. Disseram assim para mim, que Deus é esse? Que te dá um filho, te dá outro e tira. Por que Deus fez isso novamente com você? E eu disse para essas pessoas, não questione o meu Deus. Para tudo isso, eu sei que Deus tem um para quê. Então, não questione ele. E foi mais uma vez um processo. E a terceira mulher que eu quero compartilhar com vocês está em 2 Reis 4.
e ela fala, está tudo bem. E hoje, nesse tempo, essa mulher, eu falei para Deus, eu chorei, até chorei de madrugada, eu falei assim, Deus, essa tem sido eu neste tempo, a sunamita, a que não pediu, mas recebeu e defendeu a promessa até o fim. Ela era generosa e por isso o profeta a abençoou com um filho mesmo sem ela pedir. A promessa morreu, mas ela não se desesperou. Ela declarou: está tudo bem. Mesmo com o filho morto, ela subiu até o profeta, se lançou aos pés dele. E eu falo que essa mulher sou eu, sunamita. E depois de todo esse processo que eu passei, 2017 me gerou a perca de uma trompa. 2021 me gerou um diagnóstico de uma fístula no qual eu não poderia mais gerar. Na hora da curetagem, rasparam demais o colo do meu útero e ele se colou. E o médico disse para mim, Juliana, por conta dessa fissura, você não pode mais gerar. Mas ele disse assim para mim, mas aqui nesse lugar não existe mulher que não gere. Você vai fazer um exame, nós vamos fazer um tratamento e com esse tratamento nós iremos ver o que dá para fazer, mas você vai gerar. E naquele momento eu me lembro que eu olhei para ele, estava na época de pandemia e eu sorri com os olhos, eu disse assim para ele, doutor, eu tenho uma palavra e uma fé. E o Senhor disse que eu vou gerar. E eu saí dali em paz. Só que eu estive em um lugar chamado Encontro com Deus, no qual o Senhor restaurou os meus sonhos. E naquele lugar, o Senhor disse que eu iria gerar. E quando foi 15 dias depois, o Senhor me entregou novamente um positivo. E o Senhor, ele veio falando comigo antes disso. O Senhor usou pessoas, o Senhor me entregou presentes proféticos. Eu fiz essa consulta, foi numa quinta-feira, na mesma semana que eu fiz a consulta. Eu recebi um presente profético, um body, escrito Ouse Sonhar. E ali o Senhor estava falando para mim assim, a promessa não morreu. Ela está viva ainda. Basta apenas você crer. E eu creio que o Senhor estava agindo em meu favor. E ali, naquela semana, nós tínhamos célula. E a palavra da célula era, vem e lembra-me das promessas que eu te fiz. E eu falei para Deus, Deus, o Senhor me fez uma promessa de que eu iria gerar. E mulheres engravidavam do meu lado e eu me alegrava. Assim como a Bíblia diz que nós precisamos nos alegrar com o que se alegra. E eu me alegrava com essas mulheres. E eu falei assim, Deus, eu não sei o tempo, mas eu sei que no seu tempo o Senhor vai fazer. Só que o Senhor me fez lembrar de muitas coisas quando eu fiz essa oração. E uma vez eu recebi uma oração de uma pastora dentro do meu salão. E ela disse assim para mim, Deus vai fazer algo na sua vida que ele nunca fez no meio da sua parentela. E naquele momento, eu peguei aquela palavra, eu falei assim, Deus, eu creio. E a minha avó, mãe do meu pai, ela teve 4 gestações gemelar. E naquele momento eu disse assim, Deus, eu não aceito menos que 3. E eu profetizei, um aqui, outro aqui, outro aqui. E a partir daquele dia, todos os dias eu profetizava. Porque a fé que fala é aquela que você profetiza, mesmo não vendo, mesmo com um diagnóstico totalmente diferente. Mas eu tive fé, porque o Senhor havia falado. E uma vez que o Senhor falou, ele não vai voltar atrás. E ali eu comecei a profetizar, e todos os dias eu profetizava. E quando foi exatamente 15 dias depois desse diagnóstico, eu levantei pela manhã e a palavra da célula foi essa. E ali o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, ó, faça um teste. E antes disso, eu recebi uma profecia de 2022, dia 27 de novembro, que 2023 eu iria gerar, que seria o ano da porção dobrada. Mas além de ser a porção dobrada, seria o dobro do dobro. E naquele momento eu peguei aquela palavra, eu agarrei, eu falei, meu Deus, ela é minha. Eu não sei o que é, mas eu sei que ela é minha e eu vou viver essa palavra. E quando foi no começo de janeiro de 2023, eu recebi esse diagnóstico, mas 15 dias depois eu descobri que eu estava grávida novamente. E ali o Senhor disse para mim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
E eu falei assim, Deus, obrigado por mais uma vez me escolher para viver o cumprimento das suas promessas. E eu fiquei muito feliz. E eu lembro que eu liguei para o médico, eu falei para ele assim, doutor, estou grávida. E ele disse para mim assim, como assim? Eu falei assim, eu não sei, Deus falou que ia fazer e Deus fez. E ele falou assim para mim, segunda-feira eu quero você aqui. E eu falei, amém, doutor. Segunda-feira estarei aí. Só que quando foi no domingo, eu fui para o culto e ali Deus usou a vida do meu apóstolo para dizer para mim que o que eu estava gerando tinha sido o Senhor quem havia colocado em mim. E que as nações ouviria das promessas, porque eu tenho um costume de anotar tudo aquilo que o Senhor fala através dos profetas, eu tenho um costume de anotar, também quando o Senhor fala comigo, eu sempre anoto, eu tenho vários cadernos, e ali eu anotei, e Deus falou no plural, das promessas, mesmo sem saber. E ali, quando foi na segunda-feira, eu fiz meu primeiro ultrassom, e estava lá um saco gestacional. E havia apenas um saco. Mas 15 dias depois, eu fiz um novo ultrassom, na onde Efésios 3:20 aconteceu na minha vida, porque eu não estava gerando apenas um filho, eu estava gerando 3 filhos para a honra e glória do Senhor Jesus. Era uma gestação trigemelar. Primeiro eu fiquei grávida da Antonella e da Bela, e uma semana depois eu fiquei grávida da Lorena, porque Deus, ele faz infinitamente mais, né? E ali eu comecei a viver o cumprimento da promessa de Deus na minha vida. E eu estava muito alegre, porque eu estava vivendo aquilo que o Senhor já havia me prometido. E eu lembro que eu chorei muito, porque Deus estava fazendo, né? E ali, no meio desse processo, eu tive um novo sangramento, mas o Senhor havia falado que eu estava gerando, estava guardado nele, e eu não precisava ter medo. E eu não tive medo. E eu lembro que quando eu falei no meio da igreja, era um culto, e o tema do culto era não aborte. E ali eu contei o meu testemunho, e a igreja inteira se alegrou conosco por aquilo que nós estávamos gerando. Mas no meio desse processo todo, por isso que eu digo que eu me vejo como sunamita, no meio desse processo todo, a minha filha de 17 anos hoje, mas na época ela tinha 15 anos, a Kailane, ela sofreu um acidente de carro, no qual ela teve uma parada cardiorrespiratória e um traumatismo craniano grave. Mas antes de eu atender a ligação do telefone, eu lembro que eu me sentei à cama, o Espírito Santo foi muito nítido o que o Senhor falou ao meu coração, ao meu ouvido. Eu lembro nitidamente aquilo que Deus falou. Não é para a morte, sim para a glória de Deus. E ali naquele momento, quando eu atendi o telefone, eu falei assim, alô, e a pessoa disse para mim, seu esposo está aí? Aí eu falei assim, o que aconteceu com a minha filha? Ali o Senhor já havia me preparado, porque o processo, no meio de todo o processo que eu estava vivendo, estava tentando matar a promessa que o Senhor já havia me entregado. E eu precisava ter calma. E ali, antes de atender, o Espírito Santo, ele já havia ministrado o meu coração. O Senhor já havia me acalmado, já disse para mim que não era para a morte, sim para a glória de Deus. Então eu decidi dar ouvido à voz do meu pai, porque eu reconheci a voz dele. E eu falei, Deus, aquieta minha alma. Eu preciso ouvir somente a tua voz. E ali eu acordei meu marido, eu falei, marido, acorda. A Kailane sofreu um acidente, mas está tudo bem. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas a minha palavra foi, está tudo bem. E ele foi até o hospital, e quando ele chegou lá, ela teve uma parada na frente dele, e eu continuei sentada à beira da cama, e eu disse assim, Deus, lembra das promessas que o Senhor me fez. O Senhor disse para mim que ela iria tocar as nações através da dança dela, que pessoas iriam ser curadas. E não é certo ela morrer agora. O Senhor disse para mim que eu iria viver o ano do dobro do dobro. Não tem como o Senhor me dar 3 filhas e levar uma embora. E ali o Senhor falava ao meu coração, não é para morte, sim para a glória de Deus. Aquieta tua alma. E algo que eu disse que tocou muito meu coração, e eu falo para o Senhor todos os dias. Eu falei para Deus, e se ela morrer hoje, ela vai para o inferno. E não é essa a promessa que o Senhor tem sobre a vida dela. E ali o Senhor dizia, aquieta tua alma. Não é para a morte, sim para a glória de Deus. E eu decidi ouvir a voz de Deus. E eu decidi confiar na promessa. E eu lembro que meu esposo chegou em casa
E ele disse para mim, é muito grave. Eu falei para ele, eu não quero saber. Deus falou para mim que ela não vai morrer, e ela não vai morrer. E ele falou assim para mim, você não está entendendo. Eu não queria entender o cenário, eu não queria entender o que as pessoas estavam dizendo. Porque naquele momento eu decidi confiar plenamente na promessa de Deus, na voz que eu havia ouvido, que era a voz do meu pai. E eu falei para ele assim, ela não vai morrer. Eu falo que no mundo espiritual, nós somos autoridade na vida dos nossos filhos. E naquele momento eu comecei a gritar com ele saiu chorando de dentro do quarto, e eu comecei a chorar e orar, e eu falava assim, Deus, lembra das promessas que o Senhor me fez. E eu me posicionei com autoridade, eu orava com mais intensidade ainda. Eu falo que eu orava igual essa mulher sunamita. Se eu pudesse subir em cima dela para orar para ela, deitar em cima dela para orar, eu tinha feito isso. Mas o Senhor não deixou eu sair de onde eu estava. E eu fiquei ali, quando minha mãe chegou, a minha mãe de coração e minha cunhada que estavam no hospital, elas chegaram chorando. Eu lembro que minha mãe chegou com uma cara de desespero. Eu disse para ela assim, que cara de luta é essa? Você melhora essa cara. Ela disse para mim, está doendo. Eu falei, está doendo em mim também. Mas o meu Deus disse que ela não vai morrer. Qual é o Deus que você serve? Agora é a hora de nós manifestarmos a nossa fé. Nós precisamos ter fé, porque se Deus falou que ela não vai morrer, ela não vai morrer. Falei, mãe, Deus fez várias promessas sobre a vida da Kailane. E eu comecei a falar para ela. E aí ela pegou, limpou o olho. E ela falou assim, tá bom, Gil. E eu falei assim, nós precisamos orar. E ela não vai morrer. E eu lembro que eu fiquei dentro daquele quarto, eu orava, eu falava assim, Deus, aquieta minha alma. E ali, naquele momento, a minha oração era, Talita Cumi, levanta-te, menina. Kailane, venha para fora. E eu fiquei exatamente segunda, terça, quarta-feira eu fui para o culto. E naquele culto, o Senhor, ele me respondeu com a mesma oração. Deus usou uma amiga minha para orar por mim com a mesma oração. Ali, depois, no final do culto, Deus usou o nosso apóstolo para orar como igreja. E foi a mesma oração, porque no mundo espiritual não há distância. Kailane, venha para fora. E ali eu entendo que foi naquele momento. E eu falo para Deus que eu tenho muita convicção disso, que foi naquele momento que o Senhor deu ordem aos seus anjos. E ele foi de encontro a Kailane naquele hospital. Porque o diagnóstico era 10% de chance de sobreviver. 10 minutos de vida após a cirurgia. E se sobrevivesse, ficaria em estado vegetativo. Mas naquele culto, o Senhor falou, cura por completo e restauração completa. E foi exatamente essa palavra que eu me apeguei. Eu não olhei para o cenário, eu não olhei para a situação. Eu fiz como essa mulher. Ela se posicionou, ela viu as pessoas, ela foi atrás do profeta, ela disse, está tudo bem. Mesmo com um filho morto, ela disse, está tudo bem. Ali naquele momento, os olhos das pessoas para a medicina, a Kailane estava morta, mas para mim estava tudo bem. E é sobre essas mulheres que o Senhor me trouxe a meditar. E quantas das vezes nós vimos as nossas promessas morrer? Mas, assim como a sunamita, ela teve um grito profético. Ela não aceitou o fim. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu não aceitei o fim. Nós temos aqui 3 mulheres, 3 promessas e 3 atitudes. Sara, ela teve uma promessa e ela teve pressa. E ela gerou um fruto fora do tempo. Ana, ela teve uma promessa e oração. E ela teve um fruto com um propósito, que foi Samuel a devolver ao Senhor. Sunamita teve uma promessa e um posicionamento. E ela teve um milagre ressuscitado. E foi exatamente isso que eu vivi. Deus, nesta noite, e o Senhor me ministrou sobre isso. Ele quer nos ministrar o que nós vamos gerar. Ele quer gerar algo novo em nós. Mas nesta noite, ele nos trouxe aqui para fazer uma pergunta a nós, a mim e a vocês. Qual dessas mulheres nós vamos escolher ser? Sara, que vai tentar fazer as coisas do nosso jeito? Porque eu falo com autoridade. Eu fui Sara. Muitas das vezes eu tentei resolver tudo do meu jeito. Talvez por medo, insegurança, cansaço. Tá tudo bem. Mas isso daí não invalidou a promessa de Deus na minha vida. Muitas das vezes eu também fui como Ana. Eu chorei, eu orei, fui humilhada. Em tudo isso, eu não larguei a promessa de Deus. Eu não larguei a presença do Senhor. Mas eu também eu fui sunamita. Eu vi algo morrer. Eu vi praticamente a promessa de Deus morrer aos meus olhos carnais.
mas aos olhos espirituais, eu decidi ter fé. Mesmo não vendo, eu decidi crer. E para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje eu vivo as promessas de Deus. Hoje eu vivo os milagres de Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Para uma jovem que apenas tinha 15 anos, que tinha todos esses diagnósticos de morte. Para a honra e glória do Senhor Jesus, ela chegou na minha casa 32 dias depois. Assim como o Senhor havia me prometido. Uma promessa, um grande presente. Eu me posicionei e o Senhor me entregou. Ela chegou verdadeiramente em um estado vegetativo, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, um mês depois, ela voltou a andar. Com dificuldade, mas ela voltou a andar. Ela não se alimentava, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, 2 meses depois, praticamente, ela voltou a se alimentar via oral. Ela começou a fazer coisas que para a medicina era impossível, mas o que é impossível para o nosso Deus? E agora, eu sei que o tempo é curto, e eu tentei trazer algo no qual eu tenho vivido para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu queria falar algo para nos colocar para pensar. O Senhor me colocou para pensar também sobre isso. Quem nós vamos ser? Talvez hoje nós possamos estar vivendo os cumprimentos das promessas. Talvez nós estamos no meio do processo. Mais uma coisa eu garanto a você, porque é o que eu tenho vivido. Deus ainda escreve a nossa história e ele não terminou. E não desista, permaneça, porque vale muito a pena ser fiel a esse Deus no qual nós servimos, no qual nós honramos todos os dias. Porque eu falo para Deus que mesmo sem merecer, ele me escolheu. E todos os dias eu sou grata a Deus pelo processo que eu tenho passado para a honra e glória do nome dele. Porque eu digo todas as vezes, Senhor, não é nada sobre mim, e sim tudo sobre você. E eu decidi permanecer, porque assim como eu disse, no dia que eu fui no podcast, eu sou um milagre, que para tudo isso, Deus tem um propósito. E o Senhor me trouxe, eu entendi hoje, e eu falo que eu entendi o para quê de tudo isso. É para que eu pudesse estar falando para outras mulheres que vale a pena permanecer, que vale a pena ser fiel, que vale a pena ser obediente ao Senhor, que vale a pena ouvir a voz de Deus e permanecer somente crendo na promessa que Ele nos fez. Ao que os nossos olhos podem ver, o cenário era totalmente de morte. O cenário era totalmente de um desgaste emocional, não tinha chance, não havia chance nenhuma para a medicina, mas para o nosso Deus, nada é impossível. Por isso que no começo eu disse, o Senhor escolhe as improváveis, o Senhor escolhe as estéreis, o Senhor escolhe mulheres que ninguém dava nada, para gerar milagres vivos. E hoje eu creio que o Senhor ele me trouxe aqui para falar ao nosso coração sobre tudo aquilo que eu tenho vivido para a honra e glória do nome dele. E aqui, esse daqui é meu maior milagre, que eu digo todos os dias, a Kailane. Para medicina não podia andar, não podia falar, não iria se alimentar, ficaria em um estado vegetativo. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje ela é perfeita. Deus disse que seria uma cura por completo. Hoje nós fazemos ainda algumas reabilitações, mas eu creio fielmente na promessa de Deus. Cura por completo, restauração completa. Então, se o Senhor te fez uma promessa, apenas creia, não desista, permaneça, seja firme, fiel àquilo que o Senhor te prometeu. Porque uma vez que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Fala boa noite. Amém. Fala boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite! Boa noite. Glória a Deus, Ju. Amém. Meu Deus, que bênção, meu Deus. Bem que a Elaine falou que ia ser impactante. E como não ser, né? Eu tô me segurando aqui, porque semana passada eu me desidratei de tanto que eu chorei. Mas o meu coração, eu até falei para a Elaine falou assim, tá, assiste o podcast, o testemunho completo, e eu quero muito assistir. Já até salvei aqui para depois que acabar o conexão, eu quero assistir. Mas esse seu testemunho, e falou
tremendamente comigo. E como Deus, ele é bom, né, em todo tempo, porque semana passada o Senhor me entregou exatamente a palavra que você falou. Amém. Não é para a morte. Não é para a morte. Gente, como Deus é bom. Como Amém. Deus é bom o tempo todo. Não é para a morte. Amém. Eu testemunhei quinta-feira na célula na minha igreja exatamente sobre isso. Que eu decidi crer. Eu decidi confiar em meio a tudo parecer que não é para ser. Mas eu decidi confiar no Senhor. E é isso que eu tô confiando. Eu estou confiando, Amém. entreguei para Ele e eu creio que não é para a morte. Então, assim, o Senhor, Amém. eu tenho vivido tantas coisas que hoje eu não compartilho porque o Senhor pediu para me acalmar o meu coração e para eu aguardar e esperar a promessa, mas uma das coisas que eu tenho como aguardo também é gerar mais um filho. Eu tenho um filho de 8 anos e eu tive o primeiro eu tive um aborto, depois eu tive o Benjamin, e o meu sonho é ser mãe novamente. Eu estou há 4 anos tentando engravidar. Então, o que você falou hoje também é uma confirmação para o meu coração, que eu creio que a promessa do Senhor vai vir no tempo certo, né? Então, pegar e confiar. Eu confio no Senhor, eu decidi confiar nele e crer nas promessas dele. Porque o Senhor é bom e, né, não é no nosso tempo. Então, às vezes, a gente está realmente... A gente quer fazer com a força dos nossos braços, a gente quer que seja na nossa hora, no nosso tempo, do nosso jeito. E não é, se nem com as coisas dentro de casa a gente consegue fazer do nosso jeito muitas das vezes. Imagina assim que a gente vai conseguir, né? Então, meu Deus, olha, estou impactada com esse testemunho, impactada. Vou assistir o podcast que eu quero ver ele por completo. Amém. Amém. Mesmo. Elaine, quer falar? Eu quero. A Ju ensinou muita gente aqui em casa, né? Depois que a gente gravou com ela, o Emerson ainda falou assim, a gente precisa anotar as promessas de Deus, para no tempo certo a gente reivindicar, e a gente está fazendo isso, anotando. Senhor, lembra do que o Senhor me desse, eu quero. A gente sempre sabe que não é no tempo nosso, né? Mas a gente aprende muito com a Ju, porque ela me ensina diariamente a diferença da esperança com a perseverança. Porque a perseverança é um estado, às vezes, meio passivo. E a perseverança não, é quando tudo está um caos, você acreditar nas promessas de Deus, né? Então, ela tem isso, e quem acompanha ela no Instagram vai ver um caos lá, de repente ela tá dando comida para as meninas, a cozinha tá de ponta cabeça, daqui a pouco ela faz assim, a cozinha tá limpa, a Kailane lavando louça, meu Deus, como dá conta? É só Jesus mesmo. Que você possa, Ju, ir atrás. Amém. E ter essa perseverança, né, de todas as suas promessas, né, e eu vou estar no lançamento desse livro aí, vou chamar todas as meninas. Amém. Eu estou escrevendo um livro para honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Eu não, né, porque Deus falou para mim, Deus falou, a partir de agora, você é o papel e eu sou a caneta. Eu falei, então tá bom, Deus, porque de mim mesmo vai ser poderoso, em nome de Jesus. O Emerson tá ouvindo aqui escondidinho, ele falou assim, eu ouvi de novo, já chorei tudo outra vez. Ai. Elaine, depois coloca aqui no chat, se você tiver fácil aí, o link para as meninas, que as meninas estão perguntando. Coloca. Aí as meninas conseguem assistir. Olha lá, ó, tem mais um homem lá assistindo ali, ó. Renato. Acompanhando, dando tchauzinho ali, ó. Meu esposo, eu acho. Renato Alves? É ele mesmo. É meu esposo. É seu esposo, tá ali acompanhando. Olha lá, que bem. Ai. Olha lá, só com as crianças, com o trio. Eu acho que 2 já deve ter dormido. Ou já dormiu todo mundo, porque agora... tá todo mundo dormindo, porque ficou o silêncio. Glória a Deus, glória a Deus. Não, eu tô tão... A palavra veio tão de encontro que eu falei nesses dias, né? Eu fui nesses empórios naturais, né? Comprar vitamina, essas coisas. E aí eu falei assim, ó, tem alguma coisa aí para fertilidade, me ajuda? Aí ele passou lá uns pozinhos natural que ajuda, né? De vitamina.
Aí ele pegou e falou assim, ó, mas cuidado, hein? Que normalmente eu tenho um cliente aqui que começou a tomar veio Jameson, Jameson. Aí meu marido, meu Deus, eu falei, não, eu tô, filho, quando o que Deus mandar, eu tô aceitando. Você é doido, você é Sempre. eu tô na unção. Se Deus mandar, tá, eis-me aqui, Senhor. É bem isso. Tá doida, minha sogra é mais doida ainda, mas eu falo, Senhor, o Senhor falou que eu seria mãe de nações, então, se for para mandar 2, 3, eis-me aqui, Senhor. Não sei o que eu vou fazer, mas o Senhor vai me capacitar para isso. E dá certo, dá certo. Eu tô aqui com autoridade para dizer que dá certo. Dá para dar conta. Amém, glória a Deus. Nicole tá querendo falar, Nicole? Eu nem consigo, minha filha. Eu demoro a aparecer por conta da correria, não consigo, mas toda vez que eu entro no Conexão, é lapada que eu tomo, que eu tô aqui, tá bom, Deus, eu já entendi. Tá. Eu não vejo a hora do Rodrigo entrar nessa porta aqui, que geralmente ele escuta comigo, né? Mas não tenho nem o que falar, é só agradecer pela sua vida mesmo, por Deus ter te usado para falar comigo também. Obrigada. Amém. Muito necessária. Ai, Deus, obrigada. Amém. Deus é bom, né, gente? Deus é bom. Eu falo que tem dias, é igual na igreja, né? Que tem dias que a gente tá cansado, né? Hoje eu falei, levantei, fui dormir, era quase meia-noite, acordei 4 horas da manhã, mal dormi, passei o dia inteiro, ó, me arrastando. Aí eu falei, não, e eu de pijama, passei literalmente o dia inteiro de pijama. Aí antes de começar a conexão com o 7 horas, eu falei, não, Thalita, vamos tomar um banho, vamos reagir. Tomei um banho, reagi. Olha aí, ó, fui renovada nessa noite, fui transbordando, que bênção. Que bênção. Mas compartilhar algo do Senhor, algo que o Senhor tenha falado através da palavra da Ju, queira testemunhar, né, trazer algum testemunho, queira compartilhar algo? Eu vou falar rapidinho, Thali, só o que ela disse, né? O para quê, né? Porque a gente fica muito assim, é um propósito, mas para quê? Porque eu tive uma situação com o Yuri mês passado, eu até compartilhei com a Aline, eu até ia te mandar um áudio também para te falar, acabei esquecendo. O Yuri, ele pegou uma alergia, é tipo uma dermatite, né? Pelo corpo inteiro, e só que aí ele, na minha cabeça, eu tinha dado nuggets que ele nunca tinha comido, e aí ele começou a passar mal, só que refletiu, tanto no estômago quanto na pele. E aí eu fui para a igreja, eu já tinha feito de tudo, durante umas 2 semanas, já tinha feito de tudo para ele parar de ter diarreia, parar de vomitar, só que ele estava comendo, ele comia, só que saía por um lado e por outro, não parava nada no estômago. Fui no hospital com ele 3, 4 vezes e nada. Aí um dia eu fui para a igreja e aí uma moça do meu grupo pegou e falou assim, Nick, ele melhorou? Eu falei assim, ele não tá melhor. E ele tava no meu colo assim, bem pálido, todo caidinho assim. Aí ela virou para mim e falou assim, Nick, o Yuri tá assim, não é sobre esse nuggets, não. É sobre você. É sobre você e o Rodrigo. Deus tá querendo falar alguma coisa com vocês. É sobre vocês isso. E aí eu parei assim, eu falei, não é possível. A gente tava passando uma outra guerra que eu tinha que mudar de casa, só que o meu coração tava onde? No Yuri. E a gente precisava focar pra gente mudar de casa. E ao mesmo tempo apareceu aquilo, e eu falei, gente, não é possível. E aí agora quando ela disse, tudo pra quê? Mas é pra quê mesmo? Pra que eu me apegasse mais, pra que eu fosse orar. Peguei o Yuri no colo, coloquei ele no altar. Eu falei, Deus, ele vai sair daqui curado, porque ele vomitou a igreja inteira. Na hora que ela terminou a oração, ele vomitou tudo que ele tinha comido naquele dia, ele vomitou. Durante 2 semanas ele estava ruim. Aí ela falou, Nick, a partir de hoje é sobre você. O seu filho vai sair daqui curado. E aí, do nada, ele vomitou. Eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi orar. Orei. Foi na mesma semana da Páscoa. No mesmo dia, ele estava comendo chocolate. Já não tinha mais nada, já não estava mais... O corpo já começou a secar. Parece que foi Deus colocou a mão e falou assim, você precisa orar mais, você precisa confiar que eu vou fazer, porque o meu desespero estava na casa. Porque a gente estava numa casa que estava caindo o teto, estava uma guerra. Então, o que acontece? Não era pra gente sair daquela casa naquele momento, mas eu estava muito com o coração nele. Só que eu precisava sair daquela casa pra gente resolver aquele problema. E aí, o inimigo é sujo, ele é muito astuto, ele coloca situações para desprender a gente, para falar, não é agora, não é o momento, mas era o momento para eu sair. Só que ele colocou a saúde do Yuri,
Por quê? Porque eu não confiei naquilo que Deus também tinha me prometido. Eu fiquei balançada. Eu falei, ai, será que é agora? Será que a gente tá certo da gente mudar? Vai ser um desafio, mas será? Mas será? Fiquei muito no será. E ela falou pra mim, ela falou, Nick, você precisa confiar naquilo que Deus falou pra você. É sobre você, a vida não é sobre o Nuggets, é sobre você. O Yuri tá sempre porque é sobre você, confia. Confia que Deus colocou essa situação para você confiar. E aí agora ela disse isso para quê? Foi para quê mesmo? Foi para que eu tivesse que orar mais, confiar mais, jejuar, colocar minha vida no altar de fato, sabe? E confiar mesmo, porque a fé é isso, a gente tem que crer que naquilo que ele falou. E eu fiquei muito com isso. Isso que ela disse agora me entrou muito dentro, porque ela falou para mim, ela falou, Deus vai te mostrar, e pode ter certeza. Isso foi sexta passada, sexta retrasada. E aí ela veio e falou isso. Então é sobre pra quê mesmo. E eu tô moscando mesmo. E, gente, sério, é muito pra quê. O pra quê é tipo penina, né? É, exatamente. Tipo, é algo que faz com que a gente se mova mais, né? Se mova, exato. Eu compartilhei semana passada, né? O quanto é importante. Eu falo, gente, como, né, com conexão aqui 5 anos, muitas irmãs buscam e conversam comigo, Thalita, eu tô passando por isso. E eu sempre tenho uma palavra abençoada, e o Senhor sempre me usa para usar outras pessoas, mas e para mim? E eu falo, Senhor, eu e aí também. Ele permite que certas coisas aconteçam para a gente falar. Para quê? Para pôr mais a cara no pó, para ajoelhar mais, para buscar mais, porque tá pouco, pouco. Então, desde há umas 2 semanas atrás, que teve conexão aqui, que eu acho que foi com a Adriana, se eu não me engano, porque a gente sempre falava isso, da importância da mesa, e eu sentava na mesa com meu marido e com meu filho algumas vezes, mas assim, o almoço a gente sempre gostava de comer no sofá. Desde então, eu cortei TV, celular, tudo, e na hora do almoço é todo mundo sentado na mesa, comendo juntos, sem celular, sem TV, desligo tudo, fazemos as nossas orações e mudamos. Semana passada, jejum eu sempre faço toda semana, mas semana passada eu falei, vou começar a fazer oração. Deus já tinha falado, eu preciso mais de você, mas comecei de oração de madrugada. Aí no segundo dia, e semana passada foi uma enxurrada de notícias ruins, assim. E aí eu falei, por isso que eu falei, Senhor, eu decidi crer no Senhor. Mas, né, fui orar, e aí de madrugada fui orar de madrugada, e aí eu sou muito movida, eu amo louvor, amo música, sou movida a música, assim. E aí na hora que eu fui orar, Deus falou, eu falei, vou colocar um louvor. Aí Deus falou para mim, coloca Getsemane. Aí eu, meu Deus, mas Getsemane, vamos lá, né, Senhor? Aí eu coloquei, comecei a ouvir. E aí, eu, né, ouvindo o louvor e pensando, né, no todo o trajeto que Jesus percorreu. E aí eu falava assim, Jesus, mas o que eu tô passando, para mim é muito grave, mas nada se compara ao que o Senhor passou. Então não tem nem comparação. Aí foi na hora, nesse exato momento que Deus falou para mim. Mas o que eu quero que você faça, que você compare, o que eu quero que você entenda é que o que você está passando não é para a morte. Não é para a morte. Você sabe o fim, você sabe como acaba, você sabe que não é para a morte. Então tudo tem um porquê, tudo tem um para quê. É necessário que isso aconteça para que outras vidas sejam alcançadas, para que outras coisas aconteçam. É necessário você passar por isso. E aí, naquele momento, meu Deus do céu, eu falei, entendi, Senhor. E aí eu fui para uma reunião, tive uma notícia péssima, 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 mas na hora, Deus falou para mim, eu não falei para você, não é para morte. Não era para morte. E aí na hora eu falei assim, beleza. E aí eu fiquei sorrindo e as pessoas ao meu redor, tipo assim, gente, como que ela recebe essa notícia e ela tá desse jeito? Eu amei. Deus falou para mim, tá tudo certo. Eu decidi confiar nele, eu sei que ele tem o melhor e ele tem um porquê, né? É isso. Se for necessário eu passar por tudo isso para que outras vidas sejam alcançadas, amém, Senhor. O Senhor tem me sustentado até hoje e vai continuar me sustentando. Então, se for necessário que eu passe por tudo isso, eis-me aqui, Senhor. Só continua me pegando no colo.
E é isso, assim, e hoje eu falo com o coração tranquilo. Segunda-feira, quem estava aqui me viu me esgoelando de tanto que eu chorei. Mas hoje eu sou outra pessoa, porque o Senhor falou comigo, não é para a morte, é para tudo tem um propósito. Então é isso, sabe? Que a gente possa ter essa certeza, e a gente só vai ter essa certeza, vai ter essa certeza, não. A gente tem a certeza que o Senhor está com a gente, mas o nosso coração só é acalmado a partir do momento que a gente começa a buscar intimidade com Ele, a partir do momento que a gente começa a buscar Ele intensamente, porque estamos aqui, igual eu falei, 5 anos de conexão agora no mês de junho faz. 5 anos, antes era toda quarta, depois virou toda segunda, mas estamos aqui firmes e fortes. Mas tem momentos que eu deslizo, eu sou humana. E aí o Senhor precisa e fala, vem aqui, filha, eu quero mais de ti, mais da tua presença. Então, se às vezes eu não estou conseguindo ter sensibilidade, não consigo enxergar, né, ou não consigo tomar posição e me posicionar rápido, infelizmente o Senhor permite com que coisas aconteçam para que eu me coloque, né, no caminho certo. Então, hoje mais do que nunca, eu entendo que o Senhor, Ele tem as estratégias dele, e eu decidi crer e entregar nas mãos dele. Só peço para ele me dar sabedoria, realmente, nem força, porque eu não quero ter muita guerra, não, mas sabedoria, Senhor. Peço sabedoria para que ele me dê, para que eu vá e faça tudo que ele quer que eu faça, né? E eu ainda do Nuggets, aí o médico falou assim que eu não ia mais poder dar Nuggets para ele. E eu fiz na Airfry, né? E realmente eu nunca tinha dado. Aí no dia que a moça do meu grupo orou todo, aí demorou uma semana mais ou menos, ela falou assim, se apegou mais, orou, confiou, mudou? Eu falei, sim. Ah, então tá. E aí no mesmo dia eu dei Nuggets pra ele, o bichinho comeu quase a caixa toda. Então, assim... Não dá Nuggets pro seu filho, Nuggets não presta. Não era sobre... Não dê. Não era sobre o Nuggets. Dos frangos aí. Não era sobre o Nuggets, sabe? Tipo, eu falei, a gente desacredita demais. É o que você fala, a gente desliza com medo do desespero, na hora bate o desespero, a gente olha para um lado, olha para o outro. É complicado, ainda mais quando envolve filho, né? Quando envolve filho, a gente tem que ser triplicado. Às vezes meu marido fala, tem situações que eu sou firme, mas tem situações que eu caio, quando é referente a filho. Mas, e ele fala, a força que você tem, às vezes nem eu enxergo isso. Tipo, ele fala, se sou eu nessa situação, o Yuri já convulsionou comigo e tudo mais. E ele fala, não, isso aí é essa força que você tem que buscar. E aí, às vezes, a gente, por problema externo, que não tem nada a ver, a gente esquece de buscar Deus, esquece que Deus tá ali no controle, sabe? E ele só quer isso da gente, ele só quer que a gente confie. Amém. 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 Glória a Deus. Meninas, como tá todo mundo quietinho? A Silvana tinha levantado a mão, não tinha? Ou foi engano, Silvana? Tinha. Foi sem querer, foi minha bebê, desculpa. Imagina, achei que você ia falar. Amém, glória a Deus. Amém. Só deixa eu falar uma coisa rapidinho. Lá no meu Instagram tem um canal, né? E aí tem a parte do livro, um trecho do livro que eu coloquei. E aí tá escrito lá, o maior milagre foi o que Deus fez dentro de mim. Ele me ensinou a viver pela fé, não pela vista, e declarar vida onde o mundo decretava morte. E foi exatamente isso que a Nicole falou, né? Algo que Deus queria tratar comigo. Era meu com Deus. E é exatamente também o que você falou. Muitas das vezes nós precisamos buscar mais. E no meio dos nossos problemas, nós acabamos esquecendo de buscar ao Senhor. E como você disse também, as pessoas ao meu redor diziam assim, tá maluca, tá dopada, só pode. O Renato dopou ela não tá entendendo o que está acontecendo, ela não tá vendo com os olhos mesmo o que realmente está acontecendo. Mas exatamente o que vocês estavam dizendo agora. Eu decidi olhar pelos olhos da fé. O tratar era comigo, o Senhor queria tratar comigo. Então, eu falo isso e eu disse também para a Elaine que o meu maior medo era da Kailane morrer. Antes, lá atrás, no meu passado, meu maior medo era da Kailane morrer. E aí aconteceu tudo o que aconteceu. A Kailane estava à beira da morte.
já estava morta, mas eu decidi ter fé, confiar e permanecer, não desistir. E eu não tive medo. Era algo que era dentro de mim, era um medo, porque é filho, né? Então, às vezes, a gente fica desesperado, mas eu não entrei em pânico. E eu falo que quando eu não entrei em pânico ao extremamente mesmo, que eu fui visitar ela depois de 4 dias. Então, assim, Confiar, hein? E esse é um dos cortes, né, que a gente colocou no ar e as pessoas falam assim, mas como assim, mãe desnaturada? Assista o episódio completo no canal. Precisa entender a história, né? Porque tinha precisa. uma promessa ali e ela confiou que, ok, foi o teste, ela passou por 4 dias ali, né? Daquele teste de ir até o hospital. Não adianta a gente julgar a atitude, não adianta, mas se fosse eu. Mas talvez, se fosse você não tivesse acreditado na promessa, talvez seu filho nem mais estivesse aqui. Porque Deus queria saber onde estava o coração. É exatamente isso, foi o que eu Deus falei. quer todo o tempo saber onde está o nosso coração. Está no que eu te falei ou está no que você está vendo? Então a gente sempre tende, né? Falo gente, falo eu, olhar a circunstância. A gente não pode olhar na circunstância, a gente tem que crer que Jesus está no barco e a gente vai chegar do outro lado, né? É isso. E foi exatamente isso que aconteceu. As pessoas disseram que eu era desnaturada, tudo, mas eu não liguei, porque exatamente foi isso que o Senhor falou para mim. Não é para morte. Então, se eu criei na promessa de Deus, se eu estava crendo na promessa de Deus, talvez eu falei isso para Elaine, talvez se eu tivesse ido, talvez eu tinha perdido as trigêmeas por desobediência, talvez eu teria perdido ela também por não ter confiado naquilo que o Senhor havia me dito. Então, eu decidi dar ouvidos somente à voz do meu pai. Eu decidi permanecer crendo naquilo que ele havia me falado. E quando eu cheguei no hospital, ela estava entubada, desacordada, com a cabeça raspada, corte, pontos. Ela tinha não sei quantos pontos na cabeça. E eu cheguei, eu olhei para ela e eu disse assim: filha, tá tudo bem, você tá linda. Eu vim te visitar com as suas irmãs e logo mais você vai para casa. O cenário era totalmente de morte, mas eu decidi ter fé. E é isso que o Senhor tem forjado em mim. Como eu disse no começo, cada uma tem um tratar com o Senhor. Esse foi o meu tratar com Deus. Eu precisei passar por isso, talvez para confiar ainda mais em Deus, né? Para entender que a minha total dependência é do Senhor e que eu dependo somente dele, não do que as pessoas dizem, do que as pessoas acham, do que as pessoas falam. Eu sou totalmente dependente do Senhor. E isso daí foi um tratar mesmo. E hoje, todos os dias, eu falo: Deus, se não fosse o Senhor, quando eu assisto os vídeos que eu postava todos os dias nas redes sociais, eu falo: era o próprio Espírito Santo que estava aqui, ó, me conduzindo, porque eu mesma, eu estaria, tipo, se fosse antigamente, eu estaria desesperada, desesperada mesmo. Até na minha fala, a minha fala era uma fala suave, era uma fala que havia segurança, sabe? Em tudo. O cenário era terrível. Teve dias que o médico chegou e falou assim: já pode preparar a família, prepara a mãe. Minha cunhada disse que uma vez ela chamou o médico por 18 vezes, porque ela achou que naquele dia ela iria morrer. O cenário era terrível. Todo mundo que estava lá via que realmente era para a morte. Mas eu decidi ter fé e permanecer crendo na promessa de Deus. Aleluia, que lindo, que lindo. E tudo isso está nos edificando agora, né? Todo esse processo está aqui hoje nos fortalecendo e nos edificando, né? Então, como a Gil falou, a gente tem que ver o que Deus falou para a gente. Você não é a circunstância que você está passando agora, você é o que Deus falou que você vai ser. Ele te deu um casamento, ele falou que esse casamento é do Senhor para a sua vida, independente do que seu marido não vai pedir você, se ele bebe, se ele te critica, o Senhor ele vai fazer a obra. Continua colocando o carinho no chão, carinha no pó, que o Senhor vai fazer. Se você não está guardando o trabalho, está desempregado, Deus falou que você vai ter uma vida profissional, uma vida financeira próspera, ele vai fazer, independente
circunstâncias agora. Então, a gente não é o que as pessoas dizem que a gente é, e a gente não é essa circunstância. A gente é o que Deus falou pra gente que a gente é. E detalhe, né? 3 crianças. Ó, Eu tenho uma filha de 15 anos e o Yuri de 3. Ela é 3. Isso é para você ver que você não tem problema. Exatamente. História como da Juliana, eu olho assim e falo, Senhor, me perdoa. Não, Gente, olha, não tenho problema. Eu e meu pai. Meu pai. 3. Do papai. você Eu, meu pai. Ah. Vamos de papai. Ai, seu pai. Vida. E eu falo que eu tive 4 crianças, né? Porque nasceram 4. Que a Kailane, logo quando a Kailane chegou em casa, passou 3 semanas, eu entrei em trabalho de parto. Então, a Kailane veio para casa fazendo uso de fralda, tudo. Então, nasceram exatamente 4 crianças, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória de Deus. Vamos orar, meninas? Coloquem Amém. no chat os pedidos de oração e eu vou pedir para Ju, para você orar pelos pedidos de oração. Amém. Um geral, só vou pedir para as meninas colocarem aqui para, né, a gente memorizar cada pedido. E aí, para você fazer a oração, tá? Então, se alguém quer colocar no chat, ou se alguém quiser abrir o microfone aqui e pedir oração, fiquem à vontade. Quero pedir pela recuperação do meu pé. Ai, ai. Não aguento mais. Jesus. Quero sair pulando aí. Logo. Irmã, Deus está trabalhando. Falando, mas sossega seu pastinho, Elaine. Descansa um pouquinho. Descansa um pouco, irmã. Ó, a Andréia está pedindo pela família e pelo trabalho. Amém. Eu vou pedir também pela... Eu tenho uma tia que ela tem depressão, Sônia, e vou pedir pela vida dela também. Olha, as irmãs hoje não têm pedido. Amém, Senhor. Tão tranquilinha, tá tudo certo? E o Zé está pedindo oração na saúde da família e trabalho. Andréia, quer abrir o microfone? Quer falar alguma coisa? Na verdade, eu só queria falar uma coisinha, que eu fui com a Elaine para prestigiar a irmã que lançou o livro Saradas para Sarar, né? E aí eu terminei de ler o livro essa semana. E não tem um trecho no livro que fala que ela ficou afastada com tendinite, bursite, e esse tempo de afastamento foi o tempo que ela precisou para se encontrar com Deus e algumas coisas que ela necessitava. E agora a Elaine falou do pé, eu lembrei. Elaine, descansa. Deus está te dando esse tempo para você descansar, rapaz. Amém, Andréia. Amém. Tá vendo? Vou receber. Recebe. Então, vamos lá. Foi a Andréia que tinha pedido pela família e pelo trabalho, a Josefa pedindo oração na saúde da família e trabalho, a Nicole pedindo pela família dela, e eu pedindo pela Sônia. E pela vida de todas, né? A gente pode fazer uma oração geral pela vida de todas, para que o Senhor venha dar essa fé, igual você, que a gente possa ser fortalecida aí. Amém. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, neste momento, Pai, te apresentar, Senhor, cada pedido de oração, Senhor, cada, Senhor, pedido que aqui foi falado, Senhor, são muitos, Pai, e não tem como lembrar de todos, Pai, mas, Senhor, no poderoso nome de Jesus, neste momento nós queremos apresentar, Senhor, a vida de cada família, Senhor, que está aqui nesta noite, Pai, Senhor, no poderoso nome de Jesus, Pai, em especial, Senhor, nós queremos te apresentar, Pai, a vida da tia da Thalita, Pai, que se encontra aqui em depressão, Senhor, Senhor, a tua palavra diz, Pai, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, Senhor. Senhor, então cura ela, Senhor, nesta noite, Pai. Vai de
encontro, Senhor, a vida dela, Senhor, no poderoso nome de Jesus, Senhor. Senhor, abençoa também a vida da Elaine, Pai. Essa enfermidade que ela está, Senhor, no pé, Pai. Abençoa, cura ela, Pai. Mas nós sabemos também, Senhor, que é um tempo de descanso, Pai, no qual o Senhor às vezes quer tratar com a tua filha, Pai. Senhor, então, Pai, descansa o coração da tua filha, Pai. Vá de encontro a ela, Pai. Mas também, Senhor, cura, Senhor, no poderoso nome de Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos também te pedir, Senhor, pela vida da Thalita, Pai. Encarecidamente, Senhor. Senhor, pela tua filha, Senhor, que está tentando gerar, Pai. Senhor, a tua palavra, Pai, a última palavra sempre vem de ti, Pai. Senhor, assim como o Senhor me fez ousar a sonhar, Senhor. Senhor, assim como o Senhor me fez a gerar, Senhor, as promessas, Senhor, que eu carreguei dentro do meu ventre durante 8 meses, Pai. Nesta noite, Senhor, nós declaramos, Senhor, sobre a vida da Thalita, Pai, um útero fértil, Pai. Um útero fértil, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vai gerar, Senhor, a promessa de Deus, Pai, para que possa se cumprir, Senhor, o teu propósito, o teu agir na vida, na família, Pai. Senhor, no poderoso nome de Jesus, Senhor, porque nós cremos, Senhor, que todas as suas promessas vão se cumprir diante da vida de cada filha que aqui está, Senhor. Senhor, estabelece, Senhor, uma fé, Pai, uma fé genuína, Senhor, uma fé, Senhor, que não venha, Senhor, estar firmada na pedra, Pai, mas sim, Senhor, firmada na rocha, não venha estar firmada na areia, Pai, mas sim na rocha, Pai. Senhor, no poderoso nome de Jesus, Pai, nós cremos, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor tem um propósito para todas as coisas, Pai, e que o Senhor tem um propósito também, Senhor, neste culto, Pai, de conexão de mulheres, Senhor. Senhor, onde mulheres vão chegar, Senhor, onde mulheres serão curadas, tratadas, saradas, que irão gerar, Senhor, grandes testemunhos, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, Pai, porque nós sabemos, Senhor, que tudo aqui, Senhor, é para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Desde já, Senhor, eu te agradeço, Pai, por todos os milagres, Senhor, que serão colhidos, Senhor, através, Senhor, dessa conexão, Pai. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que tudo será para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meninas, Amém. ela colocou aqui para vocês o link do podcast lá, completinho, com o testemunho completo. Preparem os lencinhos. Já vou preparar os Eu creio que foi bênção, Ju. Muito obrigada. Você Amém. possa outras vezes aqui, trazendo a palavra, ouvindo a palavra também. Amém. Várias indicações também, bênção. Estou fechando com as meninas. Amém. E aguardo vocês segunda-feira que vem. Creio que vai ser bênção. Foi bênção. Cada uma que vem aqui tem nos alimentado e nos fortalecido. Então, aguardo vocês uma segunda-feira. Amém? Amém. Boa noite, meninas. Glória a Deus. Boa semana. Obrigado, Ju. Um abraço. Gente, Tchau. obrigada. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe. Amém.